Meus caros amigos, muito bom dia para todos, saudações vascaínas, sempre na medida do possível. Hoje eu resolvi gravar um videozinho aqui de manhã para falar do jogo de ontem, Vasco e Palmeiras, Palmeiras 2, Vasco 0. Isso, na verdade, já era um resultado quase que esperado, porque não é fácil ganhar do time do Palmeiras, dentro lá do estádio deles. Para qualquer time é difícil, e muito mais para o Vasco, que é um time, todo mundo já está careca de saber, que é um time limitadíssimo, mas muito limitado, e ainda mais agora na mão do Patrício lá, o Mister Boi, né? Parece até um cara boa praça, mas parece que de futebol ele não entende nada. Parece, né? Parece mais, tá mais para humorista. Eu vi uma cena dele ontem durante o jogo, aquela parada técnica, ele com aquela plancheta, cara, e com o lápis batendo na plancheta, cara, me deu um acesso de riso na hora que eu estava vendo aquilo. Mas, até aí, tudo bem. Ele deu entrevista depois que terminou o jogo, dizendo que o time está evoluindo. Eu já escutei isso de vários técnicos no Vasco. Valentim, do outro. O time está evoluindo. Está evoluindo. Todos falam a mesma coisa. Eu não vi evolução nenhuma. A única evolução que eu vi é que no jogo anterior perdeu de 6 e agora perdeu só de 2. E só perdeu de 2, mais uma vez, graças ao Léo Jardim, o nosso goleiro, que eu sempre disse isso, que é um bom goleiro, excelente goleiro, que não fosse o Léo Jardim, principalmente no primeiro tempo, na primeira meia hora de jogo, o Vasco ia voltar para o Rio com mais uma goleada no mínimo dos 4-0 no lombo, se não fosse o nosso goleiro. O Vasco não jogou absolutamente nada no primeiro tempo. Aí no segundo tempo, resolveu ali, entrou uma porrada de gente, entraram os 5, entrava 2, por mais 3, time totalmente perdido. O único que ainda está se salvando nesse time aí é o Veguete, cara que luta, se esforça no meio dos backs ali e tal. E foi o que tentaram ir para frente, se abrindo, sujeito a tomar mais 2 gols ou 3. Não aconteceu por milagre, mas tinha que tentar alguma coisa. E foi lá e até teve lá depois no primeiro tempo não chutar uma bola a gol. No segundo tempo até teve umas chances lá, uma cabeçada do Veguete, uma boa defesa do goleiro do Palmeiras, e logo seguiu o gol anulado, muito bem anulado por sinal. E daí, depois o Palmeiras começou a tocar a bola ali e tal, tentar controlar a partida. E foi isso que aconteceu. Nenhuma novidade. O que eu estranho, mais uma vez, que a gente vê os comentários dessa turma aí, metida a entender de futebol, né? Fica pelas bancadas de YouTube, quer saber mais do que o técnico, não é esse nosso, de todos que já passaram por lá. Antes do jogo eles falam uma coisa, depois do jogo falam outra. Mudam completamente de opinião. Então, mais uma vez, começaram a fazer cobranças do Ryan. Esse Ryan não joga nada, não marca ninguém, chupa sangue. Sempre escolhe um para Cristo, e o Cristo é o Ryan. O garoto, que é assim que eu chamo, porque é um garoto de 17 anos, na maioria das vezes, quando ele entra no time, é sempre faltando 15, 20 minutos, e quando o Vasco já está perdendo. Aí ele disse,
com esse Rayan não vai a lugar nenhum. Não dá. Aí, por outro lado, eu fico me perguntando, esse pessoal que fala assim, o Felipe Coutinho, se vier pro Vasco, se vier, tá? Se vier, que eu vou rir pra caralho se não vier. Se vier, ele não vai resolver tudo não, sozinho não resolve não. Tem que trazer mais uns 3 ou 4 no mínimo. Aí eu faço uma pergunta. Se o Felipe Coutinho vem e não vai resolver, como é que querem que o Rayan resolva? Essa é a grande pergunta para essa cambada de entendidos que ficam por aí defecando pela boca e resolvem sempre pegar no pé de um jogador da base. Já foi assim com o Marlon Gomes, já foi assim com o Peck, agora com esse rapaz. E qualquer um que entrar, se botar o JP, lá vão começar a pegar no pé dele. É sempre jogador da base. Sempre. Então eu não me estranho nada disso. Uma partida comum, acho que escapou de tomar mais uma goleada. Porque o time, volta a afirmar, é muito limitado. E agora, antes falava assim, não, quem formou esse elenco aí foi a 77. E foi mesmo. Mas agora, já vai para um mês que o seu Pedrinho tomou para si, através de um liminar, o comando do futebol da SAF. Está na hora de começar a cobrar do Pedrinho a janela que se aproxima. Porque se não contratar, pelo menos aí no mínimo uns 4 jogadores, mas jogador para chegar e vestir a camisa, esse time vai ser rebaixado. Você não tem a menor dúvida disso. Com esse clima político, tudo que está acontecendo no Vasco, você veja o treinador. Qual é o estímulo que esse treinador tem ao português no Vasco? O camarada que o contratou não está mais no Vasco. Contratou ele uma semana, na outra o cara foi mandado embora, pediu as contas, foi embora, sei lá. Não está mais lá. A quem ele vai se reportar ao cara que o contratou? Olha a zona que virou o Vasco na parte de futebol. Então, o seu Pedrinho tem que começar a ser cobrado. Quais são as contratações que ele vai fazer na janela? Ele diz que vai antecipar já 4 jogadores. Será que vai ser o Souza, Bernardo, Allan Kardec, Douglas Luiz? Agora resolveram só falar de cria. Ex-cria do Vasco. Aquela velha mania. Só falta também lembrar do nome do Bernardo. Será que é esse tipo de contratação que ele vai trazer para o Vasco? Domingo vai ter o jogo do Vasco e Cruzeiro. O Vasco, hoje, qualquer jogo é difícil para o Vasco. Eu vejo o Criciúma, que ganhou de 4-0 do Vasco. Foi a única vitória que o Criciúma teve, foi aquela contra o Vasco. Não ganhou de mais ninguém. Perdeu para todo mundo ou empatou. Domingo, contra o Cruzeiro, apesar do Cruzeiro não é nada grandes coisas, também nenhum time que possa encher os olhos, mas vai ser um jogo contra o Vasco dificílimo. E eu só acho, que se o Vasco perder para o Cruzeiro dentro de São Januário, não sei o que pode acontecer, apesar dessa torcida de merda que não reage, não sei o que vai acontecer. Mas eu considero um jogo de alto risco. Então, eu peço para as pessoas não levem crianças pequenas nos jogos, porque se perder, é capaz daquilo virar uma batalha campal, como já aconteceu outras vezes. Meus amigos, muito obrigado, mais uma vez, por perder 10 minutos do seu precioso tempo para escutar esse velho vascaíno ultrapassado. Acho que gosta de vir aqui para não ficar parado, é que eu não estou fazendo mais live, fazer pós-jogo, aí resolvi pós-jogo fazer um vídeo. Um bom dia para vocês, saudações vascaínas, os cães ladram e a caravela passa, sempre apesar dos pesares. Até o próximo vídeo.